pensando para a segunda-feira, que tem como título Deus deseja ser conhecido, então o autor vem argumentando de que é muito estranho quando você está em um país e necessita, por exemplo, ir a um hospital ou uma farmácia e deseja determinada medicação ou deseja explicar algo que você esteja sentindo, mas você não domina a língua onde você está, a língua falada naquele país, e você se vê numa situação extremamente difícil. Ele citou esse exemplo, há outros exemplos que você poderia utilizar, onde estando num país que fala uma outra língua diferente da sua, que você não domina, e você passa um tremendo sufoco para poder comunicar-se com aquela gente. Com Deus, ele diz, surge um problema diferente, porque nesses países nós sabemos o que precisamos dizer, mas não conseguimos dizer aquilo que gostaríamos. Com Deus as coisas são diferentes. Assim como os céus, diz Isaías 55:9, mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O problema, diz o autor usando este verso, é que Deus, não é que Deus não tenha o vocabulário certo para se comunicar conosco. O problema é que nem sempre nós estamos habilitados, nós nem sempre conseguimos compreender aquilo que Deus está tentando nos revelar. E aqui ele cita alguns versos que exaltam o conhecimento de Deus, começando com o Salmo 139, um salmo muito amado por todos nós, e ali, num dos versos, Davi diz o seguinte: o conhecimento de Deus é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Depois, no Salmo 147, 5, seu entendimento não se pode medir. Em Romanos 11, 33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele termina essa sessão citando ainda a primeira carta de João 3:20, Deus conhece todas as coisas. E aqui, irmãos, há uma verdade que o autor destaca: jamais compreenderemos a mente de Deus de forma plena e absoluta. É impossível para o ser humano compreender plenamente a Deus, descrevê-lo e explicar tudo a respeito de Deus, e esse, de fato, também não é o propósito da revelação bíblica. Jamais poderíamos, como criaturas, entender e explicar o Criador. É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que não sejamos capazes de compreender tudo sobre Deus, todas as verdades acerca de Deus, nós podemos entender o suficiente e o necessário para a salvação. E eu gostei dessa frase que nós encontramos aqui na lição. Nós podemos compreender. Não importa a capacidade intelectual. Pessoas preparadas intelectualmente, que cursaram graduações e pós-graduações, e pessoas humildes e simples. O conhecimento da salvação está ao alcance de todos. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da salvação, como destaca Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versos 14 e 15. E o autor acrescenta e salienta que um dos principais objetivos das profecias, que nós vamos estudar como interpretá-las nesse trimestre, é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica ela vai nos levar a Jesus e a sua promessa de salvação, e por isso nós estamos sendo estimulados a estudarmos a profecia e fazê-la de forma correta. Deus ama a todos nós, e Ele se esforçou para nos apresentar a sua revelação da melhor forma possível, na linguagem que todos pudessem compreender. Tendo feito isso por nós, o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até mesmo aqueles que estão afastados dos seus caminhos, que o rejeitam, que não creem nele, que saibam, que todos saibam que Ele nos ama e deseja a nossa salvação, declarada pelas profecias e apresentada de forma especial na pessoa e na narrativa do ministério, vida, sacrifício
morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.